Oi gente, eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje a nossa aula review será analisando o Fairy Tarot, que na tradução significa Tarô das Fadas. Como o nome já deixa entender, esse é um tarô bem mágico, tem um estilo de ilustração que lembra aqueles livros de contos de fadas antigos e esse é um tipo de desenho que eu pessoalmente adoro. Mas calma aí um pouquinho, não confunda o Fairy Tarot com o Tarô Místico das Fadas, que é outro baralho que nós já analisamos aqui antes e que você pode conferir clicando aqui em cima, tá bom? Para quem ainda não conhece, a aula review é um quadro daqui do canal no qual eu escolho um deck de tarô para analisar as ilustrações e elementos utilizados para representar os arcanos. Essa metodologia de comparar os elementos de diferentes cartas é algo que eu inclusive uso e aplico com os meus alunos do curso online de tarô com magia natural. E todo mundo ama porque facilita muito a memorização dos significados das cartas. Então hoje a gente vai fazer isso um pouquinho aqui com o Fairy Tarot e vamos lá mergulhar nesse mundo mágico das fadas aqui com esse deck de tarô. Enquanto roda a vinheta, já vai deixando o seu like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Bom, gente, vamos começar aqui analisando alguns aspectos práticos do Fairy Tarot. Vamos lá ver este tarô. Esse tarô tem um estilo de ilustração que eu adoro, que é aquele tipo de ilustração que parece livros de contos de fadas mais antigos, sabe? Então eu gosto, esse é o estilo de ilustração que eu mais gosto, acho lindíssimo. E aqui, quando a gente olha agora para a caixinha dele, é uma caixinha simples, tá? Então é uma caixinha de papelão mesmo. E vamos dar uma olhadinha aqui neste tarô. Ele vem com esse livretinho. Esse livretinho só vem com alguns pequenos resuminhos das cartas. Na verdade, só um parágrafozinho bem pequenininho. Não tem em português, até esse momento que eu tô fazendo esse review, esse tarô não existe ainda em português, tá certo? Esse livretinho vem com inglês, italiano, espanhol, francês e alemão, tá? Então ele vem explicando esses parágrafozinhos sobre as cartas, vem em todas essas línguas, mas não tem em português. Agora sim, é bem resumidinho mesmo, tá bom? Não dá pra você, assim, super se aprofundar no tarô através desse livretinho, mas dá pra você entender algumas referências aqui que a gente encontra nas cartas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui no baralho. Eu disse aqui, olha só, o estilo de ilustração, eu gosto muito desse estilo. Olha o verso dele, é um verso bonitinho. Ele pode ser reversível, então se você gosta ou tem interesse de jogar com cartas invertidas, você tem aqui essa possibilidade com esse tarô aqui, tá certo? Porque ele é reversível. E ele tem cores muito bonitas. Agora, uma coisa que eu falo aqui para os meus alunos e que eu vou passar para vocês também. Quando a gente olha para essa carta, a gente vê que ela tem o número, mas ela não tem nome. Então a gente vê a imagem, o número e não vê o nome. Quando a gente olha os decks de tarô, eles têm esses três aspectos, né? Então a gente vai ver o nome, o número e a imagem. Para quem está começando, ter o nome da carta é muito importante. Então você ter uma carta em que você não tem o nome pode dificultar, tá certo? Agora que você tá aqui vendo esse review, não vai mais dificultar para você. Mas só para você saber que se você tá começando no tarô, é bacana que você tenha um deck que tenha o nome das cartas. Alguns decks vão ter o número e outros não. Se tiver o nome, mas não tiver o número, tudo bem, tá certo? Ainda dá para passar. Mas sem ter o nome é difícil. E o ideal é que tenha tanto o nome como o número. E claro que a imagem sempre vai ter, porque as cartas são feitas principalmente de símbolos, né? Então aqui a gente vê este tarozinho que não tem os nomes, tá certo? Isso pode dificultar, tá bom? Mas vamos ver aqui esse tarô. Já vou adiantando para vocês que tem umas cartas nele que eu adoro e tem umas que eu detesto. Tem uma especial que eu detesto. Eu vou falar aqui para vocês. Pri sincera aqui hoje. Vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui. Vamos nos aprofundar mais aqui nos arcanos maiores nesse primeiro momento. Depois a gente dá uma olhadinha nos menores. Bom, começamos aqui com a carta do louco.
E o louco vem com esse fadinho aqui, essa fadinha, que é meio arruaceiro, né? Então ele tá aqui meio que fazendo uma baderna, tá tocando esse tamborzinho, esse pandeiro, tem outro instrumento aqui, ele é meio bagunceirinho, né? Mas ele tá curtindo. E o louco é aquele brincalhão que quer curtir a vida mesmo, então a gente vê aqui uma fada divertida que tá fazendo barulho, brincando, então tem aquele ar jovem e brincalhão do louco. Eu achei interessante que a carta tá ambientada à noite, né? À primeira vista eu olhei isso, mas depois eu percebi que a grande maioria das cartas desse tarô são pela noite mesmo. Isso porque acho que as fadas em si tem mais a ver com esse clima noturno, né? Essa coisa mais mágica. Então, pra ficar mais místico, eles acabaram botando muitas cartas à noite, tá bom? Mas tá aqui essa carta do louco, o louco bem brincalhão, e aqui arruaceiro. Quando a gente olha a carta do mago, eu adoro essa carta do mago, acho ele muito fofinho, a gente vê esse feiticeirinho aqui, acho super legal que tem essa coruja aqui perto da cabeça dele, por quê? Porque o mago ele é muito sábio, e ele tem a sabedoria e ele também materializa essa sabedoria, então olha só, ele vai puxando uma energia lá de cima, olha só o chapéu aqui, o chapéu de feiticeiro, o chapéu de mago, que puxa a energia lá de cima e manifesta aqui na terra, esse é o simbolismo do chapéu pontudo, né? Então ele vem trazendo aqui e vai materializando. Em cima dessa mesa a gente vê alguns copinhos, símbolo da água, né, do elemento água. A gente vê um bastão, símbolo do elemento fogo, que é o naipe de paus. A gente vê um cubo, que é símbolo da racionalidade, ou seja, do elemento ar, que é o elemento do racional, da mente. E a gente vê aqui também umas bolinhas, né, uns globos. E o globo, o círculo, vai trazer aquela referência ao elemento terra, né, aquele globo, planeta. Então a gente vê aqui realmente essa referência à terra. Então a gente vê esses símbolos que são um pouquinho diferentes, mas que fazem referência aos 4 elementos da natureza. Gosto muito que aqui atrás tem um pote, assim, de vidro, bem de alquimista. E o mago, ele é aquele que faz acontecer. Ele vai fazer suas alquimias, né? Ele vai misturar, ele vai usar todos os elementos que ele tem para fazer acontecer na vida dele. Esse é o simbolismo do mago. Então eu gosto bastante desse mago aqui, que tá na sua mesinha, fazendo aí, mexendo nas suas ferramentas. Quando a gente olha esta sacerdotisa, a gente vê... Essa sacerdotisa, ela é bem estudiosa. Ela é mais estudiosa do que o que a gente costuma ver tradicionalmente, né? Quando eu olhei essa carta pela primeira vez, o que eu falei foi, nossa, mas essa sacerdotisa parece um hierofante, tá com um livro aberto aqui, né? É comum a gente ver, sim, a sacerdotisa com um pergaminho, com algo ligado ao espiritual, olha só um símbolo espiritual aqui, olha o símbolo espiritual aqui também, né? Então ela tem essa conexão espiritual, mas quando eu vi esse livro aberto, eu pensei, poxa, mas tá muito parecido com hierofante isso daqui. Só que aí quando eu vi a carta do hierofante, quando eu pegar aqui, eu vou pegar de volta essa sacerdotisa pra gente comparar, aí eu entendi esse livro. Vou guardar um pouquinho pra gente falar sobre ele mais pra frente, tá bom? Mas a gente vê aqui essa sacerdotisa. Achei interessante o pavão, porque o pavão normalmente tá muito ligado à beleza, tá muito ligado a você se mostrar. E a sacerdotisa é justamente a carta que fala do oposto, de você não se mostrar, né? De você ser mais reservado. Mas depois eu pensei que essa poderia ser uma referência aos olhos aqui, os olhos de Hera, né? Então que Hera vai usando o pavão justamente para observar tudo. Então esse aqui são os olhinhos que a deusa Hera usava, né, para observar tudo e todos, né, para espionar as pessoas. E a sacerdotisa, ela é muito observadora. Ela tá observando tudo, ela é muito intuitiva também. Então eu acredito, ou então eu quero acreditar que essa foi a referência, porque se for uma referência de beleza, de se mostrar, não tem nada a ver esse pavão tá aqui, tá bom? Mas vamos ser positivos, vamos acreditar que ele tá aqui por conta dos olhos de Hera, gente. Então ele tá aqui fazendo essa companhia a essa sacerdotisa que está aqui lendo esse livro, caladinha na dela, bem misteriosa como a sacerdotisa deve ser. Então tá aqui essa carta da sacerdotisa. Esse sapo eu achei bem inusitado também, achei bem interessante. Eu acredito que seja pelo fato do sapo ter aquela língua que faz assim, ó, e pega, né? Eu fiz aqui a sonoplastia, mas que pega assim e traz as coisas pra dentro. E a sacerdotisa é justamente aquela que pega algo assim lá fora, ela observa e sempre vai trazendo pra dentro dela. Ela vai sempre refletindo sobre aquilo que tá acontecendo, ela vai ali realmente sempre ali intuindo as coisas, né? Então ela tá sempre refletindo bastante dentro dela. Então eu acredito que esse sapo seja por essa referência àquilo que puxa para dentro, tá bom? Isso não é explicado no livrinho, nem nada. Isso aqui é realmente, eu tô fazendo a minha interpretação livre aqui desses elementos, tá certo? Desses simbolismos, de acordo com o simbolismo tradicional dessa carta.
Quando a gente olha aqui esta imperatriz, eu achei essa imperatriz muito séria, tá certo, gente? Eu achei que essa imperatriz, ela tá meio carrancuda, não tá muito, assim, graciosa e fofa, como normalmente a gente vê a imperatriz, né? Então, sinto falta de algo mais gracioso, de uma imperatriz mais fofa e acolhedora. Mas eu também percebo que eles focaram muito no lado da proteção. Então, a gente vê aqui essa imperatriz com uma águia, né? Então, como se ela tivesse ali para proteger todo mundo debaixo dessas asas, e ela tem também uma espada, porque se for necessário, ela vai proteger quem ela ama, proteger aqueles que são dela, né? Então aqui a gente tem essa referência à proteção. Aqui a gente tem esse baú cheio de riquezas, o que vem mostrando essa fertilidade, essa abundância que a imperatriz tem. Eu, pessoalmente, prefiro quando a imperatriz vem com a natureza abundante ao seu redor e não necessariamente com riquezas, mas faz sentido, porque é uma carta de prosperidade, é uma carta de abundância, né? Então faz sentido ter isso daqui também, tá certo? Então tá aqui essa imperatriz que eu gosto mais ou menos, não gosto muito dela por ela estar muito séria. E aqui a gente vê o imperador que faz esse par com a imperatriz e também vem fazendo essa referência à proteção. A imperatriz é a mãe do tarô, o imperador é o pai do tarô. Então eles estão ali para proteger tudo que faz parte do seu império. A imperatriz protege de forma mais amorosa e o imperador protege de uma forma mais firme, né? Aquele que vai pra guerra. Olha ele com um capacetezinho aqui de guerra, porque se for necessário ele entra na batalha, né? Ele tá no seu trono, o trono é grande, ele tá aí mostrando sua imponência, mesmo ele sendo esse fadinho aqui pequenininho, ele tem muito poder, olha só a barba dele botando ali, toda essa imponência dele, né? Ele tá aqui com a sua espada, então ele é muito forte, né? Porque olha a espada é maior do que ele, mas ele vai usar se for necessário. Ele tem essa grande águia aqui também que tá protegendo tudo, então ele protege o seu império com unhas e dentes. E olha só, aqui dentro do trono dele tem alguns bichinhos que estão aqui escondidinhos, né? Então ele é carrancudo, ele é meio mal-humorado até, né? Ele é muito firme, mas ele faz isso justamente porque ele tá ali querendo botar medo em quem queira chegar perto e queira aí mexer em alguém que faz parte do seu império, tá bom? Então tanto a imperatriz como o imperador nesse tarô aqui vieram muito ligados a essa ideia da proteção. A gente vê aqui uma certa natureza que eu senti falta ali na carta da imperatriz, mas essa natureza tá com esse tom mais amarelado, que mostra uma natureza mais sequinha, né? Então pode estar fazendo referência a esse ar mais seco da personalidade do imperador, né? Que ele não é muito bem-humorado, ele não é muito fofinho, não. Ele é mais firme, olha só a cara dele. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Olha só, ele é meio mal-humoradinho. Mas eu adoro o imperador, eu gosto dessa carta do imperador. Bom, aqui a gente tem o hierofante, e eu vou até pegar aqui, olha só, a carta da sacerdotisa. Agora a gente entende esse livro da sacerdotisa. Quando a gente olha para a sacerdotisa, esse livro tá virado para ela. Ela tá lendo, ela tá refletindo sobre a própria vida dela, tá ali dentro dela mesma, tá absorvendo esse conhecimento para ela se conectar espiritualmente. O hierofante, por sua vez, está com o livro virado para o mundo, ele tá mostrando para todo mundo, ele tá transmitindo o conhecimento espiritual. Então, a sacerdotisa é você se conectar espiritualmente você com você mesmo, e o hierofante é você transmitir para os outros a iluminação que você adquiriu na sua caminhada espiritual. Então, quando a gente fala do hierofante, a gente está falando de uma carta que fala sobre transmitir saberes, sobre transmitir aquilo que você considera ser a verdade, aquilo que ilumina, né, tanto a você quanto aos outros. É uma carta muito ligada ao conhecimento, e eu gosto muito dessa escada aqui feita de livros, né, porque é o conhecimento que eleva esse hierofante. Ele é o grande mentor do tarô, ele é o grande professor do tarô. E por isso, ele segura essa grande chave, a chave do conhecimento. Ele vai abrir portas para as pessoas, ele vai abrir as portas do conhecimento para as outras pessoas. Gosto muito disso. Gosto desse ninho aqui com esses ovinhos, né? Porque ele é muito sábio, ele é muito antigo. Tem até um pergaminho, um papiro aqui antigo. Então ele tem um conhecimento antigo, mas ele está prestes a transmitir para os novos, né? Para quem vai nascer aqui, para ter novas gerações ancoradas nesse saber que ele tem, né? Então ele está aqui realmente transmitindo seus saberes para outras, para novas gerações, para que esse saber não se perca, e sim que ele se multiplique, né? Então tá aqui essa carta do hierofante que eu gosto bastante.
A carta dos enamorados, ela é muito simples, né? Ela é simples, mas eu acho ela extremamente eficaz. A gente vê aqui uma união, uma parceria. Enamorados é isso, é união, é parceria, é você ouvir o seu coração. E o coração aqui é mostrado pelas flores. Lembra que as flores, elas são aquelas que tocam mais a nossa emoção e elas são símbolos da delicadeza do coração, da amorosidade, né? Então os enamorados, eles escutam os seus corações e eles seguem esse coração e estão em parceria com aqueles que amam. Eu gosto muito dessa carta porque, ao mesmo tempo que ela fala de parceria e mostra essa união, ela não vai para um lado muito romântico que a grande maioria dos decks modernos fazem, né? E aí eu gosto disso, porque essas duas figuras podem ser namorados, podem ser irmãos, podem ser amigos, não tem aqui um lado amoroso necessariamente falando. Então essa união pode ser uma união de qualquer natureza. E a carta dos enamorados fala justamente sobre isso. Não necessariamente vai ser uma união romântica, mas é uma boa união com alguém que você gosta, né? Com alguém que te faz bem, que é uma boa parceria para você. Então é uma carta simples, mas que eu pessoalmente gosto bastante. Quando a gente olha aqui essa carta do carro, também gosto bastante dela. A gente vê a ideia de movimento, ele tá vindo do alto. Eu gosto mais quando a carta do carro tá subindo, né? Porque o carro, ele quer alcançar o alto. Mas aqui, ele também tá aqui voando no alto. Então, ele tá indo até as alturas, o infinito e além, né? O carro, ele quer isso, ele quer alcançar os lugares mais altos e ele vai com determinação. Ele não tem medo de ser líder, então olha só, ele liderando aqui todos esses bichinhos, né? E indo, né? Ele vai conduzindo como um grande líder. Então a carta do carro vai falar sobre a gente ter motivação, potencial de liderança, determinação, direção, né? Saber onde a gente quer chegar. E eu gostei bastante desse detalhe da lança desse guerreiro e estar aqui com essa fita amarrada, né? Porque dá uma sensação de vitória. Não sei se vocês têm essa sensação também, mas para mim quando tem fitas, bandeiras, sempre me dá a sensação de vitória, né? De torcida também, sabe? Então de você torcer para conseguir algo. Então aqui a gente tem essa referência aqui à vitória, que eu interpreto como uma referência à vitória. Então, gosto bastante, já que a gente está falando da carta do sucesso na batalha. Aqui no número 8, nós temos a carta da justiça, porque esse tarô aqui segue a numerologia do Marsella. Então, só para explicar aqui rapidamente, alguns decks de tarô seguem a numerologia do Rider-Waite e possuem a carta da justiça no número 11 e a força no número 8. E em outros decks que seguem a numerologia do Marsella, esses números são invertidos. Então, esse tarô aqui segue a numerologia do Marsella e tá aqui com a justiça no número 8. Quando a gente olha aqui a carta da justiça, a gente vê a tradicional balança, né, equilibrando tudo. A justiça vai falar sobre você equilibrar, você ponderar todas as decisões que você precisa tomar. Aqui a espada, por quê? Porque a justiça ela vai estar sempre vendo, né, quem merece castigo, quem merece retribuição. Então ela tem uma balança para pesar e uma espada para dar o seu veredito final. E eu gosto também que tem esse livro aqui. Então é como se fosse um símbolo da racionalidade e da verdade. Então em tudo ela vai se basear em aspectos racionais, ela não vai seguir o seu coração, tanto que ela tá de olhos vendados. Então ela venda os olhos e ela vai pesar com base na verdade, sem julgamentos pessoais. Eu acho interessante que ela está sem roupa, isso é um símbolo da essência, da verdade que a justiça quer trazer. Então a justiça ela tá despida de falsidade. A justiça é a carta que mais odeia mentira no tarô. Ela detesta mentira. Ela vai sempre buscar a verdade das coisas, tá certo? Então, se vier alguém representado pela justiça, a pior coisa que você pode fazer para essa pessoa é mentir, tá? Que essa pessoa ela vai detestar a mentira e ela não vai passar a mão na cabeça, que a justiça ela tá ali pesando e se você fizer besteira, ela vai usar essa espada, tá certo? E uma coisa que eu achei muito interessante nessa carta é esses tons de outono. A gente vê que a carta tá situada no outono. E o outono é o quê? É a estação da colheita. É quando a gente vai colher os frutos daquilo que a gente plantou na primavera, né? Então, a carta da justiça é uma carta de colheitas, tanto que ela é chamada de carta do karma. Então, aquilo que a gente faz, a gente vai colher os resultados. Aquela coisa, né? Do plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a carta da justiça vai falar muito sobre a gente conseguir tomar boas decisões, decisões bem ponderadas, para a gente não meter os pés pelas mãos e colher bons frutos das coisas que a gente decidiu fazer. Por isso que é uma carta de tanta racionalidade, objetividade e de muita sensatez também. Aqui a gente pode dizer que é a fada sensata do tarô, literalmente, né?
Quando a gente chega aqui na carta do Eremita, eu adoro essa carta aqui desse tarô do Eremita. Ele tá na sua toca, dentro da sua árvore, tá ali com sua lamparina, buscando o seu próprio conhecimento, sua própria sabedoria, e ele quer ficar sozinho. Não cabe ninguém aqui com ele. Ele quer ficar sozinho aqui. Nem venham aqui incomodar esse Eremita. Olha a cara dele, pra quem quer chegar perto. Sai daqui, eu quero ficar só. A carta do Eremita é justamente sobre isso, sobre você saber ter o seu espaço, você ter os seus momentos de solitude, você buscar a sua própria sabedoria interior, né, os seus espaços e caminhos individuais também, porque isso é importante. É importante ser só, né, também. É importante saber curtir sua própria companhia e estar de bem com ela mesma. Então aqui a gente tem esse Eremita aqui querendo ficar sozinho na sua árvore. Essa carta da Roda da Fortuna eu acho ela interessantíssima, eu acho ela super legal. A gente vê essa fada aqui que tá andando, né, nessa roda, ou seja, ela está em movimento e ela não pode parar. Se ela parar, ela cai, né? Esse instrumento aqui que ela tá girando, ela vai estar sempre andando. Isso já vem trazendo a ideia de movimento constante que a carta da Roda da Fortuna tem. Então ela vai aqui sempre tá girando, né? Ela tá nos seus altos e baixos. E quando a gente olha para essa roda, a gente vê várias escriturinhas, né? Vários símbolos, na verdade. Então, copas aqui, ou seja, as emoções, a racionalidade, as vontades, tudo isso tá aqui, mostrando que a nossa vida, a gente vai passando por tudo isso, e tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo, e a gente vai passando por vários altos e baixos, né? Então, a carta da Roda da Fortuna vai estar falando desses altos e baixos, desse movimento constante, né? Que a gente vai aí passando e andando e movimentando a nossa vida, e traz aquela sensação de que a gente não pode parar. Essa é uma carta que fala sobre isso, sobre a gente não parar. Então, é uma carta simples, eu acredito que acaba, assim, faltando um pouco dos simbolismos que tem na Roda da Fortuna. Então, além disso, a carta da Roda da Fortuna é uma carta que fala sobre imprevisibilidade. Então, a gente pode até tentar andar da melhor forma aqui, mas a gente também não pode controlar se tiver um buraco nesse chão. A carta da Roda da Fortuna vai falar que os imprevistos, eles acontecem. Às vezes a gente cai nos buracos, às vezes a gente tropeça, a gente leva uma queda, né? E o que que a gente pode fazer? A gente pode, ao máximo, aproveitar as boas oportunidades. Se a gente cair, a gente vai tentar levantar. Se tiver um lugar que é mais tranquilo, né, uma oportunidade de um caminho mais ameno, mais suave, a gente vai pegar também, porque é uma carta que fala sobre a gente aproveitar as oportunidades. Elas vêm inesperadamente, quando a gente menos imagina, tá certo? Então, é uma carta de surpresas, é uma carta de movimento, é uma carta que fala de altos e baixos. A Roda da Fortuna, ela é cheia de significados, né? Se a gente for falar mais sobre ela, a gente vai trazendo mais e mais e mais significados, mas eu gosto dessa representação, tá? Eu não acho ela muito óbvia, né? Ela não é uma carta que tá aqui mostrando todos os símbolos que a gente poderia ter na carta da Roda da Fortuna, mas eu achei interessante. Quando a gente vem para essa carta da força, aí eu detesto. Eu falei para vocês que tinha uma carta aqui que eu detestava e essa carta da força. Gente, por quê? Porque a carta da força, ela fala sobre a gente buscar a nossa força interna muito mais do que a força externa. Então, a partir do momento que a gente vê essa figurinha aqui, essa pessoinha, que tá aqui pegando essa árvore e puxando, mostrando que é forte, a gente tá vendo justamente o significado contrário da carta da força. Então, para mim, essa ilustração aqui, ela erra feio na hora de mostrar a carta da força. Porque a carta da força, tanto que normalmente a gente vê aquela pessoa, aquela mulher segurando o leão. Então, a força humana, a força que vem do seu coração, da serenidade, da tranquilidade, do respirar fundo, a força da sua inteligência emocional, ela precisa ser maior do que sua força bruta. E aqui, nessa figura, eu vejo uma força bruta acontecendo, tá? Então, aqui, pra mim, essa carta, ela não cumpre o objetivo, ela mostra justamente o contrário. Talvez quem desenhou esteja com a intenção justamente de mostrar que, olha, você está fazendo isso, não deveria fazer, mas eu acho que não cumpre um bom objetivo, tá certo? Eu acho que confunde justamente sobre o que é a força. É claro que a carta da força é uma carta que fala sobre esforço também, então pode estar aqui querendo mostrar o esforço da pessoa, aquela pessoa que é muito esforçada, mas quando a gente fala do esforço da carta da força, tradicionalmente não é a força bruta, é justamente o contrário. Por quê? Porque você saber respirar fundo e perdoar e falar tranquilo
tranquilo e ser bonzinho, muitas vezes exige muito mais força do que você ser bruto. A carta da força vai falar justamente sobre isso. Então aqui, pra mim, não cumpre o objetivo. Eu detesto essa carta da força aqui, eu acho ela completamente louquíssima. Não gosto dessa carta da força. Me contem aqui o que é que vocês acharam. Em compensação, eu adoro essa carta aqui do enforcado. Eu adoro essa carta, gente. Aqui a gente vê, né, esse menininho aqui que tá de cabeça pra baixo. Então a carta do enforcado sempre mostra uma pessoa que está suspensa e tá parada, né, estagnada de alguma forma. Ele não consegue se mexer, não tem nada que ele possa fazer. Inclusive ele tá bastante desconfortável porque ele tá segurando uma coisa aqui, tem uma cobra nessa outra mão aqui. Então ele tá bem desconfortável nessa situação. Mas o que eu mais gosto dessa carta é que tem esse laguinho aqui embaixo. Então ele tá aproveitando esse momento de estagnação para olhar para a própria vida dele. Ele tá analisando a sua própria vida. E isso daí é muito legal. Por quê? Porque a carta do enforcado fala justamente que da pausa, muitas vezes a gente consegue encontrar a iluminação. É justamente quando a gente não consegue fazer nada que a gente consegue pausar e olhar para nossa própria vida. E aí, quando ele estiver livre aqui, ele vai poder fazer as mudanças necessárias, fazer o que ele deseja fazer, né? Por quê? Porque ele parou e observou antes. Então, é uma carta de estagnação, mas que a gente deve aproveitar esse momento de pausa, esse momento de estagnação para observar melhor a nossa própria vida. Então, tá aqui o enforcado do Fairy Tarot, que eu gosto bastante. A carta da morte é uma carta simples, né, mas cumpre o seu objetivo. Aqui a gente vê a morte passando, ela tá com a sua foice, então ela vai estar cortando tudo aquilo que não tem mais espaço. E a carta da morte é sobre isso, é sobre você cortar coisas que não tem mais espaço na sua vida. Não tem para que você estar levando mais com você determinados ciclos, está na hora de fechar. E eu gosto muito que tem essa cobra aqui entrando na água, né, então a cobra, símbolo de sabedoria e também de renascimento, ela tá entrando na água, ou seja, ela está movendo as suas emoções, está entrando nas suas emoções e é justamente entrar e ver o que é que precisa se renovar emocionalmente. E lá em cima, a gente vê aqui também uma lua nova, parece ser uma lua nova, né? Tá aqui a maioria bem escurinha. Então é a lua da renovação, é a lua que abre um novo ciclo, que abre uma nova fase, né? Então eu gosto muito dessa carta aqui, que é simples, mas que é muito eficaz. Quando a gente olha aqui a carta da temperança, eu acho muito interessante porque a carta da morte aqui, ela é meio sem cor. E aí chega a temperança colocando a cor de volta, né? Porque depois das tempestades, a gente tem aqui a temperança trazendo esse lado mais tranquilo, mais equilibrado. A temperança é a carta do equilíbrio, da harmonia, do caminho do meio que cura. Ela tá aqui misturando as cores dessas duas jarras, desses dois cálices, fazendo essa alquimia colorida, esse equilíbrio perfeito de cores que forma esse arco-íris, e aqui vem a vida de volta. Então, depois de finalizar, a gente consegue trazer o equilíbrio de volta para nossa vida e a vida aparece novamente, né? Então, eu gosto muito dessa carta da temperança, acho que ela monta um par bem legal depois dessa carta da morte aqui, então eu achei bem bacana. Aqui na carta do diabo, a gente tem meio que uns trolls aqui, né? Então, os trolls são figuras que são conhecidas por não, assim, pensarem muito, não são muito intelectuais, digamos assim. Eles cumprem ordens, tanto que muitas vezes quando a gente vê nos filmes, a gente vê os trolls como os soldados de algum vilão, né? Cumprindo as ordens de algum vilão aí mais malvado. E aqui a gente vê esses trolls que estão acorrentados a esse grande diabão, sendo servos dele. Então, quando a gente fala da carta do diabo, a gente vai estar falando dessa ideia de escravidão, da gente achar que algo está nos libertando, quando na verdade nós somos escravos disso aqui. E aí pede esse cuidado. Essa carta, eu acho ela interessante dentro desse tarô, né? A gente vê aqui que ela está segurando algumas serpentes também, só que no caso dessas serpentes, elas estão presas também, então aquela prisão de alguma forma, e ao mesmo tempo a serpente aqui vem com uma conotação mais de traiçoeira, porque é uma carta mais ardilosa, uma carta mais traiçoeira, de certa forma. Mas assim, não é minha carta favorita do diabo, ao mesmo tempo que também não é uma carta que eu desgosto. Nem gosto, nem desgosto, assim. Queria saber o que é que vocês acham dessa carta do diabo aqui. Pra mim, ela cumpre o seu objetivo de mostrar as pessoas presas, ter cuidado com aquilo que nos prende, que não nos liberta de verdade, né? E é isso. Pra mim, é apenas isso mesmo.
A carta da torre é bem fiel ao tradicional, a gente vê o raio aqui quebrando a torre, e aí essa fadinha aqui, né, o fadinho caindo, indo pro chão, tudo desmoronando, e a carta da torre é uma carta de queda, é uma carta de raios que nos pegam de surpresa, né, e que desmoronam a nossa vida. Mas é interessante também observar que, embora ela esteja caindo pelo topo, aqui embaixo a torre ainda está muito firme, então é um lembrete para a gente voltar à nossa base. Quem é que está na sua base? Quem são as pessoas que você realmente pode confiar? Não confia nas pessoas novas, confia em quem já está na sua vida há muito tempo, né? Então, quando a gente fala da carta da torre, é essa carta de provações também, de você começar a ver a verdade das pessoas que estão ao seu redor e, claro, né, ter cuidado com essas surpresas, esses raios negativos que podem aí desmoronar essa falsa sensação de segurança que às vezes a gente tem. Aqui a gente tem a carta da estrela, e a carta da estrela é sempre uma carta muito fofa, muito graciosa no tarô. Essa carta aqui, ela é bem fofinha também. A carta da estrela, normalmente, ela é muito fofinha, na maioria dos decks de tarô, porque é a carta dos sonhos, é a carta da inspiração. A gente vê as tradicionais jarras sendo derramadas aqui, símbolo de poesia, umas estrelinhas, né, aqui ao redor, símbolo dos sonhos, várias coisinhas fluindo da mente dela. Ela olha para a água, e quando a gente fala da carta da estrela, ou a figura normalmente está olhando para a água, ou seja, está olhando para suas emoções e se inspirando, ou está olhando para o alto, que é olhando diretamente para os seus sonhos, né? Então a gente tem essas duas versões da carta da estrela normalmente, mas essa daqui ela está olhando para a água, ela está se inspirando, está olhando para suas próprias emoções e está vendo também o seu próprio reflexo, porque depois daquela queda da torre, a gente tem que voltar a olhar a nossa essência, porque quando aquilo que é falso desmorona, o que é que sobra? Aquilo que a gente é de verdade lá dentro. Então a estrela está também olhando o seu próprio reflexo, tá se enxergando novamente. E aquela velha frase, né? Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então, se ela tá olhando para si, ela tá olhando para os seus sonhos também, né? Então, aqui a gente tá falando sobre uma carta que chama a gente a inspiração, a fluidez das nossas emoções, né? Uma carta muito bonita. Aqui a carta da lua eu acho bem interessante nesse tarô, é uma carta simples, mas que é interessante. Eu percebo que ele focou bastante na distração. Então essas duas pessoas, elas estão distraídas, olhando ali para o alto, elas não estão reparando nos perigos que podem surgir aqui ao redor, elas não estão reparando na pessoa que está ao lado delas, elas estão olhando lá para o alto, ou seja, elas estão distraídas, né? Então muito cuidado também para não se distrair demais e esquecer de perceber quem está ao seu lado. Será que essa pessoa você realmente pode confiar? Será que você realmente sabe quem ela é? Ou você está simplesmente olhando para o outro lado, se distraindo com outras coisas e deixando muita coisa passar? Então a carta da lua vem com esse alerta das ilusões, tá certo? Pra gente prestar atenção, cuidado para não se distrair com qualquer luz. Eu acho interessante que essa lua daqui é a lua cheia, que na magia é a fase das emoções. Então é a fase em que a gente está com as emoções mais afloradas. E a carta da lua é uma carta que fala sobre isso, que fala sobre as nossas emoções muito afloradas. E a gente tem que ter cuidado para não ser emocional demais a ponto de ser irracional, digamos assim, a ponto da gente cair numa ansiedade, naquela angústia emocional muito grande, naquela confusão mental pelo fato de não pensar racionalmente. Então são alguns cuidados que a gente precisa ter com a lua. É interessante que o lagostinho aqui nessa carta, ele vem, claro, com o simbolismo tradicional da casca durinha, da adaptação, da gente ter que se adaptar aos meios, mas ao mesmo tempo, pelo fato dessas pessoas estarem de costas, nessas fadinhas estarem de costas e chegar aqui por trás, parece um perigo iminente também, né? E mais uma vez aquela mensagem do cuidado com a distração. Tá distraído e não tá vendo os perigos ao seu redor. Cuidado para não se iludir e não se distrair com outras coisas. Aqui a gente tem a carta do Sol, que é muito fofa, muito alegre, não tem mistério essa carta e, claro, o Sol é isso, né? O Sol é clareza. Então, ele mostra para que veio. O Sol vem mostrando esse grande Sol brilhando, é uma carta de brilho, de você ver as pessoas que estão ao seu redor com muita clareza, de amigos verdadeiros e, claro, de muita alegria, de muito crescimento, de muita prosperidade, né? Então, eles estão aqui dançando, celebrando a vida. É uma carta de sucesso, é uma carta de crescimento, uma carta realmente de muita felicidade. E aqui a gente vê isso nessa cartinha que eu pessoalmente acho muito fofa. Eu acho uma das cartas mais fofas do Sol, assim, que eu tenho aqui nos meus decks de tarô. Eu gosto muito dela.
Aqui na carta do julgamento nós vemos o tradicional anjo, na verdade é uma fada anjo, né? Que tá tocando uma trombeta. E aqui embaixo, quando eu mostro aqui embaixo, quando a gente vê aqui embaixo, a gente vê essas tumbas, né? Ou seja, esse anjo fada tá tocando a trombeta como um chamado para as pessoas aqui despertarem. Aquilo que morreu no passado agora vai se abrir para uma vida nova, né? Então a gente realmente se abrir para o novo, para a gente deixar realmente as nossas máscaras do passado para trás, nossas emoções do passado para trás, levar apenas os aprendizados, né, mas não os traumas. Então a carta do julgamento pede para que a gente deixe o passado no passado e se abra e desperte para uma vida nova. É momento de despertar, é momento de acordar, né? Já passou, é ressurreição aqui, né? Então aqui tem a carta do julgamento, que é uma carta que eu gosto bastante, inclusive. Aqui a gente vem com a carta do mundo. Essa carta do mundo aqui, eu acho ela bem enigmática. Para mim, ela é um pouco ambígua. Quando eu olhei essa carta pela primeira vez, quando a gente olha aqui, né, essa bola, esse grande globo, a gente vê que é um mundo. Tem umas imagenzinhas aqui cravadas que parecem os continentes. Então aqui a gente vê uma espécie de mundo e aqui uma pessoa movimentando o mundo. Então a primeira frase que me veio assim na minha mente quando eu vi essa carta é: você está movimentando o seu mundo. O que tem a ver com essa carta, já que a carta do mundo é você realmente tendo o controle de todas as coisas que fazem parte do seu mundo, né? Mas ao mesmo tempo, aqui a gente vê essa sensação de pedra, né? E a carta do mundo vai falar também sobre o esforço. Então aqui a gente vê que esse globo chegou ao fim do caminho. E a carta do mundo é justamente sobre isso. Vai estar falando sobre a gente ir até o final dos caminhos que a gente começa. Claro que dá trabalho. Olha a força que ele tá tendo que colocar aqui. Olha só. Então a gente ir até o final com aquilo que a gente começou exige esforço, exige muito trabalho, mas no fim das contas vale a pena. E uma coisa também que eu reparei nessa carta, né, que me veio essa sensação também, é que essa imagem aqui parece que ele vai derrubar esse globo, e parece que ele vai derrubar e meio que tipo assim, acabar com algo que tá lá embaixo. E é uma carta também de finalização de ciclos. Então aqui a gente vê a mensagem de: vou até o final do caminho com aquilo que eu comecei e finalizo os ciclos, eu fecho aquilo que eu começo. E a carta do mundo é justamente sobre isso. Sobre você ir até o final e ter um final feliz e se sentir realizado e sentir que você completou o ciclo. Então tá aqui, é uma imagem bem diferente, é uma das cartas mais diferentes do mundo aqui que eu já vi, mas eu achei bem interessante. Me digam aqui o que é que vocês acharam, que eu acho essa carta interessante. Deixa eu mostrar aqui rapidinho um pouquinho aqui dos arcanos menores do Fairy Tarot. Aqui a gente tem os arcanos menores, né? Esse daqui é o naipe de ouros, que vem com esse sinozinho aqui. Ele junta dois estilos aqui de arcanos menores, porque a gente tem essa representação vetorial, né? Então aqui o 3 de ouros com esses 3 sininhos, 4 de ouros com os 4 sininhos, mas também tem uma imagem aqui embaixo que vai ilustrando. Então é como se ele juntasse tanto o estilo do Marcélia com o estilo do Rider-Waite. Eu achei interessante isso daqui, muito embora eu não acho que essas ilustrações aqui, elas fazem tanto sentido em algumas cartas. Teve algumas que eu concordo, teve algumas que eu discordo totalmente, tá certo? Da ilustração aqui. Não acho que é um tarô assim que é muito fiel aos simbolismos tradicionais, não. Eu acho que ele inventa aqui um pouquinho nos arcanos menores, falando bem sinceramente. Eu fiquei muito curiosa de saber desses ases aqui, porque ele tem umas frases em latim. Então, por exemplo, esse daqui é o As de Ouros. E aí tem essa frase em latim aqui que eu fui procurar, né? Coloquei no tradutor para ver se eu achava o que era. E no caso dessa aqui, ela simboliza o seguinte: cada dia seguinte é o aluno do dia anterior. Eu achei interessante, porque o naipe de ouros é um naipe de energia mais lenta, é um naipe da gente ir construindo as coisas aos poucos e construindo o nosso sucesso aos poucos. É o naipe da terra, né? Então ele é muito bem ancorado, enraizado. Então tem muito isso de cada dia que passa, você vai crescendo um pouquinho mais. É como uma sementinha que vai crescendo, 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 até se tornar uma grande árvore. Então eu achei interessante essa frase. Achei interessante que é um coelhinho também no As de Ouros, que vem falando sobre fertilidade. O coelho é um animal símbolo de fertilidade e aqui é o naipe da terra, né, da materialidade, da abundância. Então achei bem legal. Aqui no naipe de copas, no As de Copas, tem outra frasezinha, que é
essa frase aqui em latim. E colocando no tradutor, a frase que eu consegui ver que era ela, era cuidados aguçam corações mortais. Eu achei bem intrigante isso daqui. Copas é o naipe das emoções, então ele vai estar falando sobre os nossos corações. Essa coisa dos cuidados aguçam os corações mortais, eu vejo como um chamado para a gente viver as nossas emoções e da gente também buscar bons relacionamentos, né? Porque todo mundo quer ser bem cuidado. O naipe de copas, ele vai estar falando diretamente sobre os nossos relacionamentos, sobre como a gente se relaciona com o outro, sobre como o outro, assim, agrada ou não o nosso coração, né? Então, a gente vai estar falando muito desse foco no coração. Então, eu achei interessante, a frase achei intrigante, né? Essa tradução livre, não sei se teria alguma outra tradução, assim, mais fiel a esses termos que estão aqui, mas a frase que eu encontrei foi essa e eu achei interessante. Gostei de ser um cabritinho, um carneirinho aqui, que é um animalzinho amoroso, né? Que traz essa coisa do cuidado. É um filhotinho, né? Uma ovelhinha, na verdade, aqui. Isso aqui é uma ovelhinha. E tem essa coisinha mais fofinha. E o naipe de copas é o naipe das emoções, é o naipe do amor, é o naipe dos assuntos do coração, né? Então achei bem fofinho. Aqui no naipe de espadas, eu achei um pouquinho confuso, porque esse verde aqui dessas folhas, que são o símbolo aqui nesse tarô do naipe de espadas, pra mim eles me lembram muito o naipe de ouros, por serem folhas, sabe? Então eu remeto mais ao elemento terra do que ao elemento ar. Eu entendo que, claro, as folhas elas voam e por isso colocaram como símbolo do elemento ar, mas pra mim me lembra um pouco terra, até por conta dessa cor aqui verde, né? Então, a princípio, eu fiquei até um pouco em dúvida, poxa, será que isso aqui então é o naipe de ouros? Quando eu vi esse tarô pela primeira vez, né? Será que esse aqui é o naipe de ouros e aquele outro era o naipe de espadas, né? Mas aqui realmente é o naipe de espadas e ele vem com essa frasezinha em latim também, que significa, de acordo com o tradutor, se você tiver um ás, você poderá ter um ás. É basicamente, se você tem algo, você pode ter aquilo. E eu acredito que essa frase, ela venha muito com essa racionalidade do elemento ar, da gente ser muito lógico, porque o naipe de espadas, ele passa, assim, suas cartas, as cartas todas vão pedindo sempre pra gente, seja racional, pense com a cabeça. Se é isso, não fique tentando imaginar coisa onde não tem, cuidado pra não estar sendo emocional demais, né? Então, ele sempre vai estar falando muito sobre os conflitos, vai pedir muito cuidado com a autossabotagem. Então, assim, é aquela coisa do aquilo que você tem é aquilo que você tem. Aquilo ali, olhe de forma racional, não fique inventando muito não. Cuidado com essas caraminholas na cabeça, né? Então eu interpreto assim essa frase, tá bom? E por fim, temos aqui o naipe de paus, que vem com essas nozezinhas aqui, não sei se isso é nozes que chama, essas castanhinhas aqui, da Era do Gelo, não sei se é da época de vocês, mas aqui a gente tem o naipe de paus. A frase do naipe de paus, eu achei ela, assim, a mais marcante, assim, de todas. Ela quis causar mais. Ela diz o seguinte: ele prejudica os bons que poupam os maus. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas essa frase, ela tá tão assim, sei lá, ela tá tão naipe de espadas pra ser aqui o naipe de paus, né? Mas faz sentido. Por quê? Porque quando a gente fala sobre, poxa, quem é que tá poupando as pessoas que são mais? As pessoas que não têm atitude, né? Então, se você não tem atitude, você acaba poupando pessoas que estão fazendo coisas ruins. Se você não tem atitudes boas, que vão ali fazendo bem, você está simplesmente deixando passar também, muitas vezes, atitudes ruins. Então, eu trouxe essa interpretação aqui para essa frase. Eu achei essa frase até um pouco agressiva pro naipe de paus, porque não é um naipe tão conflituoso como é o naipe de espadas, mas é um naipe que pede muita atitude. A gente tá falando do naipe do fogo, né? Então, quando a gente fala do fogo, a gente tá falando sobre vontade, sobre atitude, sobre tomar alguma ação e não ficar passivo, né? Então, é um naipe de muita atitude. Então, eu acredito que por essa atitude veio essa frase aqui. O que eu não concordo é com esse porquinho, acho que não tem nada a ver com o naipe de paus. Para mim, o porco tem muito mais uma energia do elemento terra, né, de materialidade, mas claro, é uma percepção pessoal minha, tá? Não acho que o porco combina com o naipe de paus. Acho que poderia ser um felino, um animal mais rápido ou um animal muito feroz, né? Se fosse um javali, por exemplo. Mas esse porquinho aqui eu acho que não combina muito não, tá bom? Mas tá aqui o naipe de paus.
Esse foi o Fairy Tarot. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse deck. E lembrando que vocês encontram as aulas review de muitos outros baralhos de tarô aqui no canal também. Tem uma playlist aqui só com essas análises, então não deixa de conferir. E se você ainda não se inscreveu aqui no Diário da Bruxa, arrasta esse dedinho pro botão vermelho aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e também não se esquece de deixar o seu like. Me segue também lá no Instagram, @Diário da Bruxa, que tem muitas dicas de tarô e dicas mágicas também. E me segue lá no TikTok, @Diário da Bruxa também. Um beijo, muita paz, muita luz pra você e até a próxima aula review.